A história começa quando um cozinheiro de restaurante comum é invocado para salvar um mundo de céu gelado com outros heróis. Um mago encapuzado rapidamente se aproxima para verificar as estatísticas de todos os heróis, ficando impressionado com um lendário espadachim sagrado, Espadachim. Em seguida, ele encontra duas bruxas experientes com o poder de controlar elementos poderosos. E por fim, ele se concentra no Sr. Mukota, que possui o talento impressionante de pedir mantimentos online. Mukota pergunta se ele tem alguma outra habilidade, mas o mago balança a cabeça, selando seu destino como um entregador mágico. Ele diz a Mukota para visitar o rei e aprender sobre sua missão. No quarto do rei, o monarca gordo e idoso diz aos heróis para encontrarem o Lorde Demônio, que está causando problemas ao seu reino de Hiziger. Enquanto o rei revela que o Lorde Demônio pode enviar os heróis de volta, os outros heróis rapidamente concordam em lutar por ele. Enquanto Mukota se sente desconfiado de toda a história, ele pergunta ao velho se pode ficar de fora desta aventura e viver como o plebeu que é, e o rei o manda embora com algumas moedas de ouro. Depois, ele segue para a cidade, onde todos olham para seu estranho terno de escravo assalariado corporativo. Mukota troca de roupa e aluga um quarto, onde verifica suas estatísticas para descobrir que também possui uma habilidade de armazenamento mágico e avaliação. Então, ele usa sua habilidade de compras, que abre uma loja online holográfica. Ele então insere algum dinheiro na tela e compra comida rápida para se manter, pensando que pode ganhar um bom dinheiro como chefe com essa habilidade para deixar o país simples. Na manhã seguinte, Mukota corre para pegar uma carruagem para a cidade de Kios. No caminho, ele pergunta no mercador o que ele vai vender, e este lhe diz que vai vender um item muito precioso chamado sabão. Sabão. Mukota fica surpreso que o sabão seja tão precioso e pergunta ao homem se ele guarda seus produtos em um armazenamento mágico. No entanto, o mercador lhe diz que a habilidade de armazenamento mágico é muito rara, então ele tem que carregar tudo consigo. Então, Mukota pergunta sobre a habilidade de avaliação e descobre que é uma habilidade lendária, praticamente inédita. O mercador se pergunta por que ele está tão interessado nessas habilidades raras, mas Mukota afirma que estava apenas sonhando. Então o mercador diz a Mukota que ele fez bem em ir para uma cidade fronteiriça, pois o reino em breve planeja selar suas fronteiras. Assim que Mukota chega a Kios, ele descobre que o reino proibiu mais serviços de carruagem, e alguns soldados lhe dizem que o rei está sempre tentando iniciar guerras sem motivo. Mukota fica feliz por ter decidido deixar o país perigoso, mas se pergunta como escapar sem transporte. Ele visita a guilda de aventureiros e pede alguns guarda-costas, e a recepcionista lhe diz que ele precisará oferecer 7 moedas de ouro por seu pedido difícil. Mukota fica surpreso com o preço, mas decide que é melhor pagar do que ficar preso em um país devastado pela guerra. A recepcionista aceita seu pagamento e o apresenta ao aventureiro Werner, que lhe diz que seu grupo está pronto para partir na manhã seguinte. No dia seguinte, Mukota parte para o reino de Venom com o grupo de Werner, e eles fazem uma pausa após viajar alguma distância. Enquanto Mukota monta sua cozinha para cozinhar, os aventureiros ficam surpresos com seu armazenamento mágico e equipamento estrangeiro. Ele lhes serve alguns sanduíches frescos, que todos acham incrivelmente deliciosos. Werner se sente culpado por receber comida luxuosa de graça, mas Mukota lhe diz que não é um grande problema para ele. Vendo sua resposta amigável, Werner acena e promete não se intrometer nos segredos de Mukota. Depois, o grupo encontra alguns monstros insetos no caminho. Mukota pula de medo enquanto um monte de entranhas de insetos pousa perto dele, e um membro do grupo informa Werner que há um javali furioso à frente. A equipe de Werner transforma o javali em um monte de costeletas de porco, e Mukota armazena toda a carne em seu armazenamento mágico. Então ele prepara uma sopa especial de porco para eles, e a equipe sente sua energia recarregando com a comida farta. Mukota se pergunta por que sua comida está restaurando a energia deles, já que ele apenas cozinhou uma sopa normal. Ele usa sua habilidade de avaliação para verificar todos, e cospe sua própria sopa. Chocado que sua comida realmente está dando aos aventureiros um enorme bônus de estatísticas. Pensando que seus ingredientes de outro mundo também poderiam ter efeitos colaterais ocultos, Mukota decide manter suas fontes de alimento em segredo para evitar ser transformado em escravo. Enquanto todos comem, um par de olhos verdes os espreita silenciosamente na noite. No dia seguinte, Mukota cozinha para todos um prato farto de carne de porco frita, que eles devoram instantaneamente. No entanto, a alegria deles dura pouco, pois a lendária besta Fenrir aparece atrás de Mukota. O lobo gigante usa seus pontos de aura para ameaçar Mukota a lhe dar comida, mas os perde todos ao começar a mastigá-los como um filhote faminto. Mukota entra em pânico enquanto prepara rapidamente mais porções de carne para satisfazer o cão faminto. Depois de esvaziar todos os estoques do mercado de alimentos de Mukota, Fenrir para de comer e diz a Mukota que está surpreso por ele ter conseguido satisfazê-lo com tão pouca comida. Fenrir diz ao cozinheiro exausto que quer formar um contrato com ele, mas Mukota se sente preocupado em fazer amizade com uma criatura tão perigosa.
Ele tenta recusar a oferta de Fenrir, mas o lobo continua a interrompê-lo, deixando claro que não está pedindo seu consentimento. Mukota então pergunta a Werner e seus companheiros assustados se é uma boa ideia confiar no lobo, e finalmente aceita a oferta de Fenrir enquanto eles acenam com a cabeça. Fenrir então chama Mukota e encosta a cabeça nele, o que cria uma luz brilhante que assina um contrato de parceria deles. Assim que o contato é feito, Fenrir orgulhosamente se senta para descansar e ordena a Mukota que cozinhe 3 refeições para ele todos os dias, deixando-o completamente atordoado. Então Fenrir pede um novo apelido e Mukota lhe dá um nome de cachorro como Bob. No entanto, o lobo se sente ofendido por estar sendo tratado como um animal de estimação e decide pelo nome Fel. Depois de se recuperarem do choque, o grupo começa a viajar novamente, e todos se perguntam como entrarão na fronteira com a besta enorme os seguindo. Werner pensa que a realeza de Venin estará em cima de Mukota, que se sente frustrado por estar atraindo tanta atenção. Mais tarde todos se acomodam para o almoço, e Fenrir exige sua porção de Mukota. Ele diz ao grande lobo para conseguir sua própria carne, já que não tem mais ingredientes, e Fel obedece e sai para caçar. A equipe de Werner fica surpresa que Mukota possa casualmente dar ordens a uma besta lendária, mas ele os lembra que é justo que Fel consiga os ingredientes que quer comer. Logo, Fel retorna com um poderoso pássaro de rocha de rank B que o grupo de Werner só pode sonhar em tocar. Mukota pergunta a Fel se ele pode ficar com as outras partes do pássaro, e o lobo lhe diz que ele pode vender todo o resto desde que a carne vá parar em sua barriga. Com sua aprovação, a equipe esfolia o pássaro, e Mukota cozinha o almoço do grupo. Fel começa a ficar impaciente por ter que esperar, mas Mukota o lembra que suas porções gigantes levam mais tempo para cozinhar. Depois de terminar o almoço, todos começam a se mover em direção à fronteira. Os companheiros de Mukota se perguntam como o reino reagirá a Fel, que é rumores de ter destruído um país inteiro de raiva quando finalmente chegam a Venen. Mukota percebe os guardas da fronteira em pânico por causa de Fel, e Werner sai para explicar a situação a eles. No entanto, todos acabam sendo detidos pelos guardas da fronteira. O capitão da guarda pergunta se Fel realmente está sob o controle de Mukota, que pede ao seu animal de estimação para explicar que ele não pretende fazer mal algum. Fel diz ao capitão que não atacará o reino de Venen se eles não machucarem seu mestre. Então o capitão finalmente permite que todos entrem. Uma vez lá dentro, Werner avisa Mukota que o reino de Venen o investigará por causa de seu extraordinário companheiro. Mukota se sente chateado por receber tanta atenção, mas diz que quer viajar pelo mundo para passear de qualquer maneira. Então Werner lhe diz para obter uma licença de aventureiro ou mercador. Mukota pensa em se tornar um mercador, mas um membro do grupo o lembra que ele precisa dos serviços da Guilda dos Aventureiros para abater todos os monstros que Fenrir caça. No entanto, o mago diz a Mukota que ele pode se registrar em ambas as guildas ao mesmo tempo, antes de começarem a ir para a cidade. Logo, um servo irritante tenta convidar Mukota para conhecer seu mestre, e ele tenta recusar. No entanto, o servo continua a importuná-lo para que ele o acompanhe. Então Fel ameaça obliterar toda a linhagem de seu mestre, o que finalmente o faz fugir correndo. Werner pensa que a família nobre pode tomar medidas contra Mukota, mas o mago lembra que nem mesmo todo o exército de Venen pode derrotar Fel. Um membro da equipe pensa que apenas um dragão pode lutar como igual de Fel, e o Fenrir acena, dizendo que sua última luta com um dragão foi um confronto equilibrado. Depois que a equipe de Werner termina de Glaze Fel, ele pede a Mukota para assinar a conclusão do pedido de trabalho deles, e ele escreve seu nome no papel. Werner lhe diz que eles seguirão seus próprios caminhos a partir daqui, e eles se despedem um do outro. Assim que todos partem, Mukota caminha até a Guilda dos Mercadores, planejando vender o saque das caçadas de Fel lá. Enquanto ele entra na guilda, todos ficam atordoados pelo husky enorme que o segue. Ele pede à atendente para se registrar, e ela explica que a Guilda dos Mercadores é independente de qualquer país. Então ela informa a Mukota que a guilda tem 5 ranks, de ferro a mithril. Antes de lhe dar um cartão de ferro para montar sua barraca de comida portátil, Mukota pega o cartão e sai depois de dizer à recepcionista que voltará para vender seu saque a ela. Lá fora, ele estaciona seu lobo em um estábulo enquanto prepara o almoço para ambos. Dessa vez, Mukota coloca um pouco de molho de bife na carne de Fel, que ele aprecia muito. Então Mukota coloca um molho diferente na próxima porção, e Fel fica surpreso que a mesma carne possa ter um sabor tão diferente com apenas outro molho. Ele experimenta vários molhos diferentes antes de se decidir por um bom molho de alho. Depois de alimentar seu parceiro, Mukota faz uma tigela de arroz com bife para si e começa a comer, mas Fel também se interessa pelo arroz. Fel também aprecia o arroz, o que faz Mukota preparar mais para si. Ele se sente grato por uma habilidade de entrega online permitir que ele desfrute de boa comida em um mundo chato, e vai para a cama depois do jantar.
Então, Mukota se lembra de preparar algo antes de ir dormir. No dia seguinte, Mukota volta à guilda dos mercadores, onde mostra seu saque à recepcionista. Ela dá uma olhada dentro da bolsa e sai imediatamente após ver seu conteúdo. Enquanto Mukota se pergunta se cometeu um erro, a recepcionista logo retorna e o leva para uma sala privada, onde o mestre da guilda revela que seu sal e pimenta são de tão alta qualidade que podem vendê-los à família real. O mestre da guilda oferece comprar todos os bens de Mukota e pergunta de onde ele os conseguiu, mas ele tenta desajeitadamente manter seu segredo. Percebendo a hesitação de Mukota, o mestre da guilda para de perguntar e oferece 10 moedas de ouro por seus bens. Mukota fica chocado, já que comprou as especiarias por apenas algumas moedas de cobre, mas o mestre da guilda confunde seu silêncio com insatisfação com o preço. Ele aumenta sua oferta para 15 moedas de ouro por tudo, e Mukota finalmente aceita. Percebendo que descobriu uma falha de dinheiro infinito depois de conseguir as moedas de ouro, Mukota se dirige à Guilda dos Aventureiros e começa a se registrar. A recepcionista lhe dá o cartão de rank G mais baixo antes de explicar que ele precisa completar uma missão por mês se quiser manter sua associação. Ele acena e aceita uma missão de aparência fácil para coletar algumas flores medicinais para o mês. Alguns dias depois, Mukota sai da estalagem e estica os braços, pronto para coletar ervas para a missão. Observando-o se preparar sem preocupação, Fel lembra que quer café da manhã antes de saírem. Após o café da manhã, Mukota vai para o local de sua missão com Fel, que reclama que o café da manhã não foi suficiente para saciá-lo. Mukota lhe diz para caçar carne enquanto ele coleta ervas, mas Fel não parte antes de ativar um escudo mágico para protegê-lo de monstros enquanto ele estiver fora. Com o cão lendário ausente, Mukota usa sua habilidade de avaliação e começa a colher a primeira erva de que precisa. Ele logo completa os requisitos da missão e colhe algumas ervas extras como ingredientes para sua culinária. Então, Mukota começa a preparar o almoço enquanto espera Fel voltar. Enquanto ele tira seu conjunto de cozinha e pede carne moída e molhos, Fel retorna com outro pássaro de rocha, dizendo que deixou mais monstros na floresta. Mukota acena e continua cozinhando sua massa com carne moída. Assim que fica pronto, Fel se sente desconfiado dos macarrões pendurados, mas imediatamente os engole depois de provar o quão bons são. Mukota então dá a Fel um pouco de queijo para adicionar por cima, sentindo-se feliz por ainda poder desfrutar de todas as guloseimas de seu velho mundo nesta vida. Depois do almoço, eles vão para a floresta para pegar a carne de Fel, e Mukota fica chocado com todos os monstros loucos que ele caçou. Ele pergunta a Fel se está tudo bem comer monstros meio humanos como orcs, mas Fel explica que é completamente normal para os humanos comê-los. Mukota acena antes de colocar todas as feras em seu armazenamento e sobe nas costas de Fel, que o leva em uma viagem de montanha-russa de volta para casa. Assim que voltam, Mukota vai para a Guilda dos Aventureiros e entrega as ervas à recepcionista, que fica surpresa por ele ter conseguido tantas em sua primeira missão. Depois que ele pergunta a ela onde vender carne de monstro, ela fica surpresa que um homem fraco como ele possa caçar, mas Mukota explica que foi na verdade o trabalho de seu cão de guarda. A recepcionista acena, então envia Mukota ao açougueiro, que fica chocado com a quantidade de carne que ele tem e o leva para os fundos do prédio. Lá o açougueiro diz a Mukota que há rumores sobre ele e Fel. Antes que Mukota o choque com todas as feras poderosas que ele tem, o açougueiro lhe diz que levará um tempo para processar todos os monstros, então Fel pede um pouco de carne de orc rápida para o jantar do dia. Com a carne de orc em mãos, Mukota serve algumas picadas de porco macias, com um delicioso molho de carne. Fel rapidamente ataca, mas Mukota ainda se sente enojado com a ideia de comer carne de orc. No entanto, ele rapidamente muda seu código moral e inala o porco premium depois de provar. No dia seguinte, Mukota vai ao açougueiro para pegar sua carne. O açougueiro lhe mostra toda a carne antes de lhe dar mais de 200 moedas de ouro pelos outros materiais de monstro. Mukota se sente surpreso, mas o açougueiro o lembra que monstros de alto rank são saques preciosos. O açougueiro então lhe dá um cristal mágico de uma besta de rank A, antes de perguntar sobre os rumores de que seu lendário Fenrir é apenas um grande lobo de alto rank. O açougueiro então ri, pensando que Fel é a besta lendária com certeza com sua confiança, e Mukota sai com uma nova desculpa para esconder a identidade de seu animal de estimação. Para mantê-los ambos seguros, Mukota deixa a cidade e descansa em um ponto intermediário do lado de fora. Lá ele pergunta a Fel se ele quer pedir comida gourmet online, e rapidamente começa a comprar a comida enquanto Fel cria uma cachoeira babando sobre todas as opções. Assim que a comida chega, Fel rapidamente engole tudo, e Mukota lhe dá um corte final de precioso bife wagyu para desfrutar. Fel pensa que a carne pequena é muito patética, mas percebe que tem um sabor melhor do que qualquer coisa que ele já comeu antes. Mukota explica a ele que as vacas wagyu são criadas especialmente para ter o melhor sabor, o que surpreende Fel.
Ele diz a Mukota que em seu mundo ninguém cria animais em grande escala, já que eles apenas comem carne de monstro. Assim que Fel termina o jantar, ele diz a Mukota que se sente forte o suficiente para derrotar o dragão antigo que ele uma vez lutou. Mukota verifica suas estatísticas e percebe que sua comida deu a Fel um bônus de 50%, e Fel sai para usar seu poder para mais caça. Mukota se sente preocupado em ficar sozinho à noite, mas Fel confiantemente lhe diz que sua barreira é suficiente antes de partir. Depois que ele parte, Mukota tira um colchão de futon macio e vai dormir. Enquanto isso, Fel corre pela floresta e transforma um pássaro de rocha em coxas de frango. Então, ele frita um cervo vivo e rasga uma horda inteira de orcs. Antes que o general Orc se aproxime dele, Fel permanece confiante ao enfrentar o monstro volumoso e o mata com um único golpe. Mas então, um temível monstro quimera o desafia a roubar a presa. Recusando-se a aceitar o insulto, Fel ruge e libera um feitiço de relâmpago, que oblitera a quimera e leva os monstros de volta para Mukota pela manhã. Vendo as montanhas de carne e uma quimera casualmente dizimada ao seu redor, Mukota decide que é a última vez que ele pede o Aju para Fel. No dia seguinte, Mukota pergunta a Fel como ele caça monstros, e o filhote assassino lhe diz que usa uma combinação de garras e magia. Mukota se sente animado para usar magia, então ele verifica suas estatísticas e descobre que tem talento mágico. Ele pergunta a Fel como usá-la, mas ele apenas lhe diz para pensar em qualquer feitiço que ele queira usar. Mukota agarra a cabeça em frustração, percebendo que uma besta genial como Fel, que age por intuição, não pode ensiná-lo nada sobre o básico. Com as palavras de Fel em mente, ele imagina uma poderosa bola de fogo saindo de sua mão, mas faz a si mesmo parecer uma criança tentando usar um Kamehameha. Fel percebe a tentativa patética de Mukota e explica que ele precisa deixar a energia mágica fluir por seu corpo primeiro. Ele deixa Mukota sentir seu próprio corpo para o fluxo mágico e lhe diz para praticar para sentir, o que o deixa animado. No entanto, ele desiste imediatamente depois que sua primeira bola de fogo real se apaga como uma vela barata. Fel diz a Mukota para praticar magia com monstros reais, mas ele se acovarda e se recusa a ir. Então Fel simplesmente agarra o chefe covarde para jogá-lo no campo de batalha. Ele joga Mukota em um acampamento de goblins e sai para caçar carne, sabendo que seu mestre covarde não lutará se ele estiver por perto para cuidar dele. Enquanto fugia dos goblins, Mukota joga uma bola de fogo neles, que atinge um, mas eles continuam ganhando distância dele. De repente, Mukota tropeça em uma pedra, e um dos goblins pula para atacá-lo, mas a barreira de Fel o protege. Dentro da proteção da barreira, Mukota começa a lançar mais bolas de fogo nos goblins, e seu ataque final realmente derrota alguns. No entanto, ele desmaia de exaustão e perde a consciência, mas Fel finalmente se aproxima para levá-lo embora. Mais tarde à noite, Mukota acorda em suor frio, mas se acalma depois de se sentir seguro. Fel o elogia por sua bola de fogo final, mas Mukota começa a chorar porque ele o jogou em um lugar tão perigoso. Então Fel percebe que Mukota subiu de nível. Antes de lhe dar o corpo do Rei Goblin, ele pergunta a Mukota se o corpo tem uma pedra mágica que ele pode vender por mais carne Waju, mas o chefe traumatizado se recusa a lhe dar mais guloseimas por enquanto. Mukota então se levanta para preparar um jantar normal, mas pede alguns produtos de padaria depois de cair de exaustão. Fel se sente chateado por não estar recebendo carne, mas ele para de reclamar depois de achar o pão delicioso. Depois de terminar sua porção, Fel pede mais doces, mas Mukota o avisa que ele vai engordar se comer demais. No entanto, o lobo mágico confiantemente lhe diz que é imune a venenos e doenças porque recebeu uma bênção da deusa do vento, Ninhir. Mukota sente ciúmes de que Fel seja tão poderoso e começa a orar a Deus para lhe dar alguns bônus, assim como ele. Enquanto seus gritos desesperados ecoam, uma senhora misteriosa senta-se à beira de um lago, sorrindo suavemente. No dia seguinte, Mukota chega a outra cidade, mas o vira-lata enorme atrás dele faz as pessoas entrarem em pânico. Os guardas da fronteira rapidamente cercam Mukota, mas ele lhes explica que Fel é na verdade apenas seu grande lobo de estimação. Fel lembra telepatically a Mukota que ele não é um grande lobo, enquanto os guardas se sentem desconfiados dele. Depois de verificar seu cartão de guilda, eles dizem a Mukota que ele tem permissão para entrar na cidade deles, avisando que se Fel causar problemas, Mukota poderá ser executado ou vendido como escravo como punição. Com essa informação em mente, Mukota segue para a cidade e deixa Fel num estábulo. Enquanto sai em busca de um mapa mundi, ele entra numa biblioteca e se interessa por um livro de magia, mas fica surpreso que os livros sejam tão caros, pois o papel é um material bastante raro. Então ele pergunta ao lojista se ele tem um mapa mundi, e o velho fica furioso que Mukota pense que ele tem informações ultra secretas, tipo do FBI jogadas por aí. Depois disso, Mukota decide procurar uma biblioteca maior para suas necessidades, mas retorna ao seu quarto após não encontrar absolutamente nada.
Ele volta pra Fel e pede um pouco de comida instantânea para o cão faminto, o que o anima com bastante facilidade. Depois, Mukota começa a comer seu próprio frango com arroz, mas Fel, o lendário porco, também começa a babar por aquela refeição. No dia seguinte, enquanto Mukota explora a cidade, ele esbarra em alguns aventureiros bêbados perto de um pub. Ele entra no pub, sentindo-se amedrontado por todos os aventureiros durões ao seu redor, mas conversa com um grupo que está sentado junto a uma mesa. O grupo se sente um tanto incomodado com Mukota, mas todos acabam se animando com ele depois que os trata com algumas bebidas. Mukota pergunta aos aventureiros se eles podem lhe contar mais sobre o mundo deles, revelando que ele é na verdade do reino de Hrisager. Os aventureiros acenam, dizendo que o novo rei de Hrisager tem lançado guerras constantemente, tentando expandir seu território. Eles dizem a Mukota que os reinos de Ermin e Leonhart são bem mais estáveis que o país deles, e possuem uma infinidade de masmorras para os aventureiros explorarem. Mukota pensa em todo o saque que pode conseguir, mas decide que permanecer vivo é bem melhor do que arriscar-se por algumas poucas bugigangas. Ele se sente chateado por não ter um mapa de onde ir, e os aventureiros discretamente lhe contam que eles, na verdade, possuem um mapa secreto. Eles mostram a ele um mapa com alguns locais já marcados, e dizem a Mukota que ele pode ficar com ele, já que eles já o memorizaram completamente. Ele pensa sobre a oferta deles e decide que é justo pagar uma moeda de ouro por uma informação tão valiosa e preciosa. No entanto, depois que Mukota compra o mapa, os aventureiros deixam o pub, e todos os outros começam a rir dele. Ele pergunta o que está acontecendo, e eles explicam que ele poderia ter simplesmente pego o mapa público da Guilda dos Aventureiros por uma moeda de prata, em vez de ser enganado por completos estranhos. Com este mapa em mãos, Mukoto parte com Fenrir em direção ao leste, ansioso pelas áreas costeiras. Enquanto isso, lá no alto do céu, Ninhir sente ciúmes de Mukota ter facilmente atraído seu servo Fel com um pouco de comida e o roubado dela. Na terra, Fel leva Mukota a um lago para comer alguns peixes. Ele choca toda a população do lago até a inconsciência e diz a Mukota para pegar os peixes que ele mais gosta. Mukota começa a pegar a truta, mas quando Fel lhe diz para pegar algumas variantes roxas, ele recusa firmemente após perceber que são venenosas. Depois de coletar todos os peixes, Mukota pega um pouco de lenha com Fel e pede os ingredientes para a truta grelhada. Assim que tem tudo, Mukota limpa um par de peixes e os coloca para grelhar em um espeto, enquanto ele prepara a truta real especial de Fel. Enquanto prepara todo o tempero, Mukota continua lembrando Fel para esperar até que o peixe esteja devidamente grelhado. Assim que todos os diferentes pratos de peixe estão prontos, tanto o mestre quanto o servo atacam a comida, desfrutando-a instantaneamente. Mukota então tira um pouco de cerveja para beber com a carne e ataca tudo com voracidade. Enquanto Mukota come, Fel reclama que já terminou, então ele se levanta para cozinhar um pouco mais. Assim que ambos finalmente terminam de comer, Fel pergunta a Mukota se ele pode cozinhar mais peixe para ele no futuro. Mas ele ignora isso e se levanta para dormir. No entanto, ele se depara com um pequeno slime e se pergunta por que a barreira não ativou. Fel lembra a Mukota que o slime não pode machucá-lo, e ele se senta para acariciar aquela gelatina viva. Mukota sente pena do pequeno Slime bebê e se pergunta o que dar para ele comer, já que está completamente sem comida. No entanto, o Slime simplesmente corre para um pouco de lixo e o dissolve dentro de seu corpo. Fel diz a Mukota que slimes podem comer literalmente tudo, então ele corre e para o slime antes que ele possa devorar sua cozinha inteira. Depois que o slime limpa todo o seu lixo plástico, Mukota acaricia sua cabeça e ele pula de pura felicidade. Mukota se pergunta se o slime é inteligente enquanto ele pula em seus braços, confuso com o quão amigável aquele monstro está sendo com ele. Mas Fel lhe diz que ele já se tornou seu familiar, seu companheiro. Mukota fica chocado que ele se tornou seu familiar sem nem mesmo assinar um contrato, mas Fel explica que como ambos queriam muito ficar juntos, eles formaram uma parceria sem a necessidade de um contrato. Fel então pede a Mukota para nomear o slime bebê. Então ele o chama de Itsui. No dia seguinte, Mukota tenta criar um míssil de pedra, mas só consegue lançar uma minúscula pedrinha. Fel continua rindo de seus fracassos miseráveis, mas Mukota celebra o fato de que ele pode controlar outro elemento. Enquanto Fel oferece para lhe dar um pouco mais de experiência prática, lembrando-se de seu último desastre com os Goblins, Mukota recusa firmemente. Mas Fel lhe diz que ele permanecerá medíocre com sua mentalidade fraca. Depois disso, Mukota se senta para fazer uma pausa, e Tsui sobe em seu colo. Ele percebe que Tsui ganhou muitos níveis em apenas um dia, e se pergunta se o lixo plástico de seu outro mundo é também uma fonte de alimento rara para o slime. Fel interrompe seus pensamentos pedindo mais comida, e Mukota começa a cozinhar para todos. Ele prepara um prato de carne de orc marinada, que Fel começa a devorar com voracidade. Mukota diz a Tsui para tentar comer a comida em vez da tigela desta vez, antes de desfrutar de sua própria porção. Depois que todos terminam de comer, Mukota se sente feliz por estar acostumado com carne de orc agora. Antes de verificar as estatísticas de Tsui, ele aprende que o pequeno slime só recebe buffs temporários de sua comida, e se sente feliz enquanto o observa limpar sua louça suja. Tudo de graça.
Ele então olha para Fel, o grande parasita, antes de decidir celebrar a primeira refeição de verdade de Sui. Ao pedir alguns pães doces com chá verde, ele pergunta a Sui se ele gosta dos pães doces, e ele imediatamente responde que sim. Na manhã seguinte, Fel olha para o céu, enquanto Sui acorda Mukota. Assim que ele se levanta, Fel lhe diz que recebeu uma mensagem de Ninhir. Esta notícia o choca bastante. Mas Fel explica que seu mestre está disposto a dar a Mukota uma bênção do vento, se ele lhe enviar alguns doces de seu mundo toda e cada semana. Mukota se sente confuso porque um ser tão poderoso como Ninhir quer comida, enquanto Fel o informa que a bênção menor o protegerá de efeitos de status e aprimorará seu talento mágico de forma considerável. No entanto, enquanto Fel o lembra do presente semanal, Mukota se pergunta como enviá-lo a Ninhir. Fel lhe diz que ele pode colocar os doces em qualquer lugar, e Ninhir os pegará se ele os oferecer de bom grado. Então, depois que ele diz a Mukota para dar a Ninhir alguns pães doces e pão, ele se pergunta por que o mestre de Fel está exigindo comida como uma criança pequena pedindo doce. Depois de conseguir todos os doces que Ninhir quer, Mukota os oferece a ela, e os itens desaparecem no ar, sem deixar vestígios. Depois que os itens desaparecem, um brilho fraco aparece no corpo de Mukota, e ele se sente feliz por ter recebido a bênção. Enquanto isso, Ninhari se sente em êxtase enquanto desfruta dos pães doces, pensando que ela realmente encontrou a verdadeira felicidade. Ela se sente triste depois que o pão rapidamente desaparece em sua barriga, mas um pouco de leite com chocolate a deixa animada novamente. Ninhir pensa em guardar o resto dos preciosos doces que ainda lhe restam. Mas sua ganância a domina completamente, e ela os termina todos de uma só vez. De volta à Terra, Mukota usa com sucesso sua magia de pedra depois de receber a bênção de Minhir. Após algum treinamento, ele se sente cansado e vai até sua mochila para pegar um pouco de comida. Ele pega uma barra de chocolate e se senta com Sui, esperando Fel retornar depois de uma tarefa. Logo, ele retorna e sente que Mukota comeu algo pelas suas costas. Então Fel começa a fazer um grande escândalo para conseguir um pouco de chocolate para si mesmo. Enquanto ele pede um pouco de chocolate para Fel, Mukota de repente recebe uma mensagem de Ninhir, que tenta agir de forma misteriosa, mas acaba implorando a ele pelo chocolate como uma criança mimada e birrenta. Mukota finalmente percebe a verdadeira razão pela qual Ninhir o abençoou, e ele lhe dá o chocolate antes que Fel o empurre para partir para o próximo local. No caminho, ele pergunta a Mukota sobre seu progresso na magia da Terra, e depois de saber que ele ainda está em um nível iniciante, Fel decide levá-lo a um lugar muito especial. Logo, Mukota se encontra na entrada de uma nova masmorra e tenta fugir sorrateiramente. No entanto, Fel o arrasta de volta, dizendo que ele precisa de mais experiência para melhorar sua magia de forma significativa. Mukota começa a chorar que a masmorra é muito perigosa para ele, mas Fel o tranquiliza dizendo que ela só tem monstros bem fracos. Mukota diz que os monstros fracos ainda são um grande problema para ele, mas Fel lhe diz que ele não pode continuar progredindo a passo de tartaruga, e o lembra que sua barreira o protegerá de qualquer maneira. No entanto, ele avisa Mukota que se ele for muito fundo na masmorra, sua barreira pode não funcionar, então ele precisa estar preparado para se proteger. Percebendo que não há nenhuma saída, Mukota começa a se preparar para sua incursão na masmorra, e pede uma grande variedade de comidas diferentes. Ele explica a Fel que sua comida dá diferentes tipos de buffs e começa a se empanturrar para se preparar para a masmorra. Assim que Mukota termina, Fel pensa que ele está pronto para a luta, mas ele ainda sente muito medo enquanto entra. Fel fica frustrado que ele já está tremendo como uma folha na entrada, então ele o empurra para a ação. De repente, um slime aparece e Mukota se sente culpado por atacá-lo enquanto tem Sui consigo ao seu lado. No entanto, Sui impiedosamente cospe ácido e derrete o slime adversário com zero culpa. Então, Mu usa sua bala de terra para eliminar outro slime inimigo e percebe que a própria terra está engolindo seu corpo. Fel explica que uma masmorra é na verdade como uma criatura viva, que absorve tudo o que morre dentro dela, o que deixa Mukota ainda mais assustado enquanto eles se aprofundam. Assim que descem um andar, de repente, alguns kobolds começam a perseguir Mukota, que se vira e os atinge quando eles se aproximam demais dele, com força. Ele pensa que fez um ótimo trabalho, mas Fel lhe diz que ele ainda está muito fraco e o leva ainda mais fundo para ficar mais forte. Depois de chegar ao nível inferior, Mukota fica chocado com um exército inteiro de kobolds e tenta fugir, apavorado. Fel se recusa a deixá-lo escapar e joga Mukota direto na horda com Sui para ajudar. Enquanto os kobolds irritados o atacam, Mukota grita como uma garota e se encolhe pateticamente, mas a barreira de Fel o protege, enquanto Sui ataca todos os monstros um por um. Mukota finalmente se acalma depois de perceber que está seguro, e começa a spamar sua bala de pedra para eliminar os kobolds. Depois de dizimar todo o andar, ele nota 2 kobolds finais que se viram para escapar, mas uma criatura dentro da caverna os derruba, impedindo a fuga. Enquanto o Rei Kobold sai, antes de fazer o que ele faz de melhor, que é fugir gritando como uma garotinha, Fel lembra que ele não pode derrotar o monstro apenas correndo, então ele tenta usar suas balas de pedra.
mas o Rei Kobold facilmente ignora seus ataques. Mukoto tenta usar mais balas, mas o monstro simplesmente o ataca através delas. Então, depois que Fel o avisa que o rei pode destruir sua barreira, Mukoto fica sério e lança um grande ataque de bala que finalmente derruba o monstro com força. No entanto, o Rei Kobold de alguma forma se levanta novamente e Mu fica sem mana para se defender. Enquanto ele pensa que vai virar cocô de lobo, o ataque do Rei Kobold é parado em suas trilhas pela barreira de Fel, que revela que estava apenas mentindo para fazer Mukoto lutar a sério. Enquanto o monstro permanece distraído, Sui aparece e o derrete em uma poça de gosma, e Mukoto desmaia de exaustão enquanto seu slime começa a brilhar intensamente. Mais tarde, Mukoto acorda fora da masmorra com Sui por perto ao seu lado. Mukoto pergunta a Sui se ele está bem, e ele responde que está. Ele se sente aliviado com a resposta de Sui, mas fica chocado depois de perceber que ele está realmente falando com ele. Sui explica que ele conseguiu falar depois de derrotar o Rei Kobold, e Mukoto descobre que ele evoluiu para um slime adulto após a grande luta. Ele então verifica suas próprias estatísticas, apenas para ficar de coração partido por ser ainda mais fraco que um slime de apenas 2 semanas. Mukoto então pergunta a Sui sobre Fel, e ele lhe diz que ele saiu para uma tarefa importante. Enquanto Mukoto se pergunta se Sui é um slime especial que pode falar, Fel retorna com um focinho ensanguentado e pede por comida de verdade. Mukoto fica bravo com ele por mentir sobre a barreira, mas Fel lembra que ele não teria ficado mais forte de outra forma, então ele começa a pedir os ingredientes. Depois que Mukoto prepara um molho de ave roxa cozido com ovo e arroz, todos desfrutam de seu almoço e se sentam para relaxar. Ele pergunta a Fel se ele já conversou com Sui, e Sui confirma que Fel é um bom tio, um tio legal. O grande Fenrir Fel fica ofendido e grita com Sui para usar seu nome normal, o que o faz chorar. Mukoto conforta Sui em seus braços e chantageia emocionalmente Fel, que desiste de sua dignidade e finalmente permite que Sui o chame de tio, com carinho. Enquanto Fel tenta não chorar de vergonha, Mukoto continua abraçando seu companheiro Slime, sentindo-se feliz com seu grupo crescente. No dia seguinte, enquanto correm por uma floresta, Fel diz a Mukoto que eles estão passando por territórios de Ortos e Grifos de nível chefe, muito perigosos. Mukoto se sente aterrorizado, mas Fel lembra que esses monstros não podem tocá-lo, mas seu mestre patético ainda tenta voltar e escapar. No entanto, Fel se recusa a ceder e lhe diz que eles já estão dentro do território Ortos, sem volta. Assim que eles se aprofundam, Fel para de repente, e logo, um monte de Ortos corajosos e estúpidos saltam para lutar. Mukoto rapidamente se esconde em um arbusto com Sui, enquanto Fel lembra aos jovens monstros o quão estúpida é a decisão deles de lutar contra ele. O primeiro Ortos corre para atacar Fel, mas ele o derruba sem nem mesmo tocar em seu corpo. Finalmente, os outros vândalos percebem que estão lutando contra um demônio, e correm de volta para a floresta, apavorados. Fel chama Mukoto para sair, que lhe pergunta como ele atacou o Ortos sem nem mesmo tocar, e Fel explica que ele pode usar magia para arranhar inimigos, mesmo de uma certa distância, e Sui pergunta a Mukoto se ele também pode usar essa habilidade. Ele o lembra que ele não tem garras como Fel, mas começa a elogiar Sui por ter um spray de ácido ainda melhor, enquanto Fel observa sem graça que o slime roubou sua glória, seu momento de destaque. Mais tarde à noite, enquanto Mukoto coleta um pouco de água em um balde, ele se assusta com um som. Fel lhe diz que ele está agindo assustado sem razão alguma, já que os Ortos não aparecerão para assediá-los novamente. Ele então pede o jantar a Mukoto, que se prepara para começar a cozinhar, mas se sente horrorizado ao lembrar que ainda levará 3 longas semanas para sair dessas florestas miseráveis. Mukoto então tira um pouco de carne de serpente negra e começa a fazer um molho agridoce para ela. Assim que Mukoto termina de preparar a carne, ele se força a comê-la, pensando que é frango, mas Fel rouba tudo para si mesmo. Sem nada para si, Mukoto cozinha outra leva para seu cachorro e Slime famintos, mas depois que ambos terminam, tudo o que ele consegue para si é uma pequena porção que sobrou para um sanduíche. No dia seguinte, Fel está correndo pela floresta, mas para depois de ver alguns raros cogumelos curativos. Explicando que eles podem até curar ossos quebrados, Mukoto desce para colher todos os cogumelos e deixa Sui comer alguns deles à vontade. Enquanto ele termina de encher uma cesta cheia, Mukoto fica chocado quando Sui começa a brilhar. Ele rapidamente verifica seu bebê, mas Sui lhe diz que está bem. Então Mukoto verifica suas estatísticas com a habilidade de avaliação. Ele aprende sobre a nova habilidade de criação de poções de Sui, e Fel lhe diz que slimes podem adquirir as propriedades dos materiais mágicos que comem. Mukoto fica animado para ver a fábrica de poções de cura em ação, e Sui tenta o seu melhor para criar sua primeira poção, com muito esforço. Enquanto algum líquido começa a escorrer do braço de Sui, Mukoto corre para coletá-lo em uma garrafa e fica surpreso que é uma poção de alta qualidade que pode curar ferimentos quase fatais, de forma eficaz. Ele pergunta a Sui se ele também pode fazer poções de menor qualidade,
E Sui confirma que ele também pode fazer poções de baixa e média qualidade para ferimentos menores. Vendo a poção de cura criada tão facilmente, Fel se sente surpreso pela habilidade única de Sui, e o elogia por sua grande inteligência. Sui se sente feliz com toda a atenção que está recebendo e pula nas mãos de Mukota, que o mima ainda mais. Alguns dias depois, Mukota e Fel param no território dos grifos para descansar. Enquanto o primeiro grifo aparece, Mukota se prepara para outra luta, mas o monstro pede para ter um duelo com Fel para provar sua força ao seu povo. Fel concorda e avisa o grifo que ele não vai se conter, mas Mukota telepathically lhe diz para não tirar a vida do monstro de forma alguma. Com ambos prontos, Fel ataca o grifo, que voa para cima e atira uma tempestade de flechas de penas nele. Fel evita as flechas, mas perde o grifo de vista na poeira, então o pássaro usa isso para lançar um ataque surpresa, de repente. Mukota se sente perdido, já que a luta está acontecendo em meio à poeira, mas Fel finalmente usa um feitiço de tornado para varrer o grifo. Enquanto o tornado desaparece, o grifo cai do céu, e Mukota fica bravo com Fel por ter ido longe demais. No entanto, o grifo se sente orgulhoso por ter lutado uma partida séria contra o lendário Fenrir. Antes de fechar seus olhos, Mukota rapidamente chama Sui, e usa uma poderosa poção de cura no grifo, que se levanta, sentindo-se envergonhado por ter perdido tão facilmente assim. No entanto, Mukota mostra que ele realmente feriu Fel com uma leve lesão, e Fel admite desajeitadamente que ele de fato se machucou. Com essa notícia, o grifo fica animado e ruge para chamar toda a sua tribo, que voa para sua localização rapidamente. O grifo vai para o lugar de liderança e agradece a Fel por ajudá-lo a ser reconhecido como um líder de sua matilha. Ele dá a Mukota uma pena para guardar para que ele possa passar com segurança pelo território dos grifos no futuro, antes de voar para longe com sua tribo. Depois disso, Fel exige um grande jantar porque ele usou muita força, então Mukota decide tratá-lo com toda a carne que lhes resta. Ele prepara um pouco de carne de orc com massa de ovo e a frita em óleo, e serve o prato pronto para seu grupo, com carinho. Então, Mukota se senta para sua própria refeição e tenta esquecer que está prestes a comer um meio humano. Enquanto isso, Fel e Sui terminam suas porções e pedem por mais. Mas então, Fel lembra Mukota de dar seus doces presentes a Ninhir, como prometido. Mukota se sente ansioso por ter esquecido totalmente e pede alguns doces a mais antes que Ninhir fique chateada e transforme sua bênção do vento em uma maldição. Na manhã seguinte, Fel finalmente sai da floresta com Mukota, que se sente animado para entrar no reino de Leonhart. Ele diz a Fel que eles estão ficando sem carne, e o processador de carne superdimensionado começa a correr ansiosamente para caçar mais monstros o mais rápido possível. No entanto, eles encontram uma caravana que está sendo atacada por alguns bandidos. Então Mukota pede a Fel para salvá-los em troca de um jantar especial. Mais adiante, os bandidos rapidamente dominam os guardas da caravana, mas Fel chega à cena e ruge para intimidá-los antes de ordenar que os bandidos saiam dali. Enfrentando a lendária besta, os bandidos largam suas armas e são presos, enquanto o líder da caravana Lambert agradece a Mukoda por sua ajuda. Mukoda pergunta a ele para onde ele estava indo, e depois de saber que eles estão indo para uma cidade de Leonhart chamada Carolina, ele pede para ir junto com eles, para a cidade. Assim que todos começam a caminhar em direção à cidade, Mukota ouve os guardas sussurrar sobre seu Fenrir e aprende que eles usam uma habilidade de mensagem mágica para se comunicar entre as cidades, de forma eficiente. Mukota suspira, esperando que ele permaneça seguro de todos os monstros gananciosos atrás de seu precioso cachorro. Depois de um tempinho, a caravana para descansar, e Fel lembra Mukota que ele lhe prometeu um grande banquete. Mukota pensa no que cozinhar, já que não tem muita carne, então ele decide fazer alguns nuggets perfeitos com todos os pedaços restantes. Enquanto o grupo de Mukota se delicia, os aventureiros sentem o cheiro de sua comida incrível e se aproximam para verificar, curiosos. Percebendo seus olhares lamentáveis, Mukota também dá um pouco de comida aos mendigos, e ele rapidamente fica sem toda a sua carne antes de conseguir comer sequer um único pedaço. Como agradecimento pela boa comida, os aventureiros se oferecem para guardar seu grupo, enquanto o grupo de Mukota dorme tranquilamente. Oferta. Perto dali, os bandidos ficam irritados com os guardas por serem detidos, mas Mukota os lembra que Fel os transformará em carne seca se tentarem algo engraçado. No dia seguinte, a caravana chega à cidade de Carolina, onde entregam os bandidos à polícia. Os guardas da caravana então decidem ir para a guilda dos aventureiros, e Mukota os acompanha enquanto Lambert volta para sua loja. No entanto, quando Mukota realmente visita a guilda, ele descobre que sua licença foi revogada porque ele ficou inativo por mais de um mês. Enquanto a recepcionista explica que ele precisa continuar fazendo missões para manter sua associação, Mukota entrega a ela sua etiqueta para se registrar novamente, e pede para ela registrar Sui como seu familiar. Ela fica estranhada com o slime, e todos os outros começam a rir de Mukota. Depois de se registrar, ele vai à loja para vender sua carne, e os aventureiros perguntam se podem ver os monstros raros que Fel caçou. Logo eles olham para a montanha de feras perigosas empilhadas como lixo,
e rapidamente aceitam que Fel realmente é um Fenrir de verdade. Enquanto isso, o açougueiro se sente animado para trabalhar com materiais de tão alta qualidade. Por curiosidade, Mukota pergunta se ele pode abater sua carne em outro lugar, e descobre que outros açougueiros podem enganá-lo ou arruinar descuidadamente o saque dos monstros. Enquanto o açougueiro começa a trabalhar, Mukota se sente animado para experimentar carnes mais exóticas, enquanto os aventureiros percebem que acabaram de comer ouro literal dele na noite passada. Todos eles se desculpam por comer a preciosa carne de Mukota, mas ele lhes diz que não se importa nem um pouco. Em agradecimento, o Capitão Lars diz a Mukota para pedir-lhe qualquer ajuda, já que ele é um cara bem conhecido na cidade. Depois Mukota vai para uma pousada para dormir, mas se sente mal por ter que continuar fazendo missões para vender sua carne na guilda. Enquanto ele fecha os olhos para descansar, Nihir começa a chorar telepaticamente que ele não lhe deu nenhuma atenção depois de chegar à cidade. Então Mukota se levanta para lhe dar um presente. Ele pede algumas coisas extras especiais desta vez, e Nihir as aceita como uma criança animada, fazendo-o duvidar de seu status de deusa antes de ir dormir. Na manhã seguinte, Mukota olha um quadro de avisos da guilda para algumas missões, e Fel lhe diz para caçar alguns goblins para aumentar seu rank rapidamente. Mukota o lembra que ainda tem TEPT de seu último encontro com goblins, e pergunta a Fel por que ele está com tanta pressa para subir de rank e visitar o oceano. Fel descaradamente lhe diz que só quer bons frutos do mar, e Mukota se sente aterrorizado com todos os krakens e serpentes à espreita no oceano. No entanto, Fel insiste que eles vão porque ele amou o peixe que comeram da última vez e tenta fazer Sui apoiá-lo. Mukota tenta convencer Sui a não ir, mas ele diz que quer derreter mais monstros, forçando-o a aceitar a decisão de seu grupo. Assim que saem para caçar, Sui avista um grupo de 3 goblins e os transforma em fertilizante. Mukota se sente enojado enquanto corta as orelhas dos goblins como prova. Mas então outro grupo deles aparece por trás. Sui os pulveriza com ácido novamente e derrete todo o bando como manteiga, enquanto os joelhos de Mukota tremem de medo. Sui pergunta se ele pode lutar contra mais goblins, então Fel o arrasta antes que ele possa recusar. Logo, a metralhadora de slime termina de exterminar a população local de goblins, e Fel faz Mukota coletar todas as suas orelhas para obter mais pontos de aventureiro. Mukota se preocupa que a montanha de cadáveres de goblins possa atrair feras para a cidade ou criar outra masmorra, e pede a Fel para limpá-los todos. Ele sugere queimar os corpos, mas Mukota se recusa a arriscar incendiar toda a floresta. Então Fel pede a Sui para derreter todos eles. Sui pede a permissão de Mukota antes de se transformar em uma forma gigante, e Mukota verifica suas estatísticas e descobre que ele ganhou outra habilidade. Sui explica que agora pode mudar seu tamanho à vontade, antes de derreter sua forma grande e criar dezenas de novos slimes, que começam a trabalhar e devoram todos os goblins. Mukota pergunta a Fel se isso é normal, mas até o velho Fenrir se sente surpreso com os poderes misteriosos de Sui. Depois que os slimes terminam de limpar, Mukota percebe que os poderes de Sui podem ser ainda mais valiosos do que sua própria habilidade de mercearia. Depois Mukota pede um pouco de pão enquanto eles descansam, e ele se pergunta se está tudo bem terminar de subir de rank em apenas um dia em vez de um mês inteiro. Assim que ele volta para a guilda, Mukota se sente preso enquanto os membros da guilda entram em pânico com suas montanhas de orelhas de goblin. A recepcionista o chama para encontrar o mestre da guilda com seu grupo, e Mukota se prepara para mais uma reunião estressante. Depois que Mukota entra na sala do mestre da guilda, o líder, Willen, pergunta a ele sobre os goblins. Mukota lhe diz que encontrou uma grande tribo, e Willen explica que a cidade estava tendo problemas com todos os goblins que haviam surgido, então ele recompensará Mukota por cuidar de todos eles. Mukota se sente aliviado por não estar sendo investigado, enquanto o mestre da guilda elogia o poder de Fenrir por derrotar os goblins. No entanto, Sui lembra a Willen que ele fez todo o trabalho duro, e o mestre da guilda se sente surpreso que Mukota tenha outro amigo único. Então ele diz a Mukota que a família real permitiu que ele vivesse livremente em seu reino, e pede a ajuda de Fel se eles enfrentarem uma emergência. Enquanto Mukota celebra sua liberdade, Willen o pergunta sobre suas promoções de rank de aventureiro. Ele lhe diz que quer se tornar rank F, mas Willen oferece promovê-lo diretamente para rank C se ele puder fazer algumas tarefas para ele. Mukota percebe que um mestre de guilda deve ter algumas missões sérias e tenta recusar, mas Willen explica que Fel pode completar esses pedidos difíceis sozinho. Enquanto Fel concorda, Willen tira algumas missões de alto escalão. Sentindo-se animado por ter alguns dos antigos problemas da cidade resolvidos, Mukota então pede a Willen para vender algumas feras raras, mas ele lhe diz que não tem dinheiro suficiente para comprar a preciosa Quimera e Orthus. Desapontado, Mukota guarda os 2 terrores enquanto o açougueiro trabalha nos outros monstros especiais. Ao saber que todos são monstros de rank S,
Mukota sente um pouco de medo de seu próprio animal de estimação Fel, e Sui diz que quer se tornar como seu tio. Enquanto Mukota se prepara para ir para casa, Willen lhe diz para pegar seu cartão de Rank C no dia seguinte. Assim que ele volta, Mukota começa a preparar um pouco de pássaro rocha para o jantar e corta a carne em tiras menores com Sui. Depois de preparar a carne, Mukota adiciona seus vegetais e temperos e começa a desfrutar da refeição com seus amigos. Após o jantar, Fel tenta descansar em seu estábulo, mas se sente sufocado. Então Mukota lhe dá um colchão para deitar antes de sair para dormir. Na manhã seguinte, Mukota pega seu cartão de guilda de Willen e descobre que só precisa fazer uma missão a cada 6 meses a partir de agora. Então, Willen lhe mostra uma enorme pilha de dinheiro e explica que todos os monstros raros que ele caçou foram vendidos por quase 2.000 moedas de ouro. Mukota se sente feliz por ser rico, mas então percebe que se tornou um alvo principal para bandidos. Depois de fazer o pagamento, Willen dá a Mukota suas missões especiais para caçar um lagarto de metal e um bando de touros de chifres vermelhos, dizendo que eles precisam que o lagarto seja cuidado primeiro. Mukota lembra que Fel já caçou um lagarto de metal, percebendo que subestimou quão perigosas essas feras eram porque Fel as arrancava como ervas daninhas. Então, Willen explica que os touros de chifres vermelhos começaram uma colônia perto dos campos de treinamento de aventureiros, e Fel se sente animado para experimentar sua deliciosa carne. Mukota também começa a ter pensamentos sujos sobre todas as coisas desagradáveis que ele poderia fazer com a carne tenra do touro, e Willen se sente assustado com sua expressão perturbadora. Depois, Mukota vai à loja de Lambert para comprar uma nova bolsa de transporte para Sui. Nesse momento, Sui pula em uma bolsa que ele gosta. Então, ele também compra um cinto de facas e uma bolsa caros, e pega alguns sapatos de couro para substituir os antigos. Lambert calcula o preço final, mas diz a Mukota que ele pode ter os itens de graça, já que ele salvou sua vida. Então ele pergunta se ele tem alguma pele de serpente negra cara sobrando, mas Mukota explica culpado que já vendeu tudo para a guilda. Lambert suspira, lembrando-se da linda pele de serpente vermelha que a guilda comprou recentemente. E Mukota se abstém de lhe dizer que foi ele quem a vendeu também. Enquanto Mukota mais tarde se prepara para partir, Lambert pede para ele vender qualquer pele de serpente para ele no futuro, e ele aceita seu pedido. Fel se junta a Mukota enquanto ele volta para a pousada e exige comer mais nuggets com Sui, antes de irem caçar lagartos. Assim que voltam, Mukota começa a cozinhar e rega a carne com molho antes de se preparar para fritá-la 2 vezes. Depois que o primeiro lote fica pronto, os 2 animais de estimação de Mukota rapidamente o terminam e pedem mais, e ele felizmente prepara mais porções. Assim que termina de alimentar seus animais de estimação, Mukota se senta para comer algo para si mesmo e desfruta da lua cheia no céu enquanto faz seu banquete. No dia seguinte, Fel chega ao local do lagarto de metal e pede a Mukota para verificar seu mapa. Assim que obtém a confirmação, Fel começa a correr para farejar o ninho do lagarto e logo encontra uma caverna perto de uma floresta. Mukota pergunta se ele pode ficar do lado de fora enquanto ele entra para caçar, mas Fel o leva para dentro de qualquer maneira. No fundo da caverna, Fel avista o lagarto de metal mastigando algum metal. Mukota percebe que o lagarto está brilhando por algum motivo e descobre que ele realmente evoluiu para ter uma pele de mitril. Fel explica que, como o lagarto tem armadura de mitril, ataques mágicos serão menos eficazes contra ele. Mukota pensa que isso causará problemas para Fel, mas o lobo superpoderoso apenas frita o lagarto com um poderoso feitiço de raio. Mukota presta seus respeitos à alma caída e aguarda em sua bolsa, e decide pegar um pouco de minério de mitril enquanto está na caverna. Ele pensa em criar uma armadura mágica com o material, mas Fel fica bravo, e o lembra que sua barreira é muito mais forte do que algum metal. Então, ele agarra Mukota e sai correndo, pronto para caçar a colônia de touros para uma deliciosa carne. Assim que chegam à área, Mukota decide ficar de fora e deixa Fel caçar os monstros. Fel concorda e o deixa para trás, mas Sui salta de sua bolsa, deixando seu mestre sozinho. Mukota dá uma espiada na cena, mas antes que ele possa sequer reagir, um enorme vento sopra, revelando os cadáveres dos touros cujas almas ascenderam ao céu. Sui volta para Mukota para revelar orgulhosamente que limpou os monstros, enquanto Mukota se pergunta se ele consegue sequer caber tanta carne em sua bolsa. Enquanto ele se esforça para enfiar as vacas em seu espaço de armazenamento, Sui cria suas dezenas de clones e o ajuda a mover os corpos. Assim que a carne é guardada, Mukota começa a preparar alguns sanduíches de orc e pássaro rocha para o almoço. Enquanto começam a comer, Sui fica curioso sobre o refrigerante que Mukota está bebendo. Ele dá um pouco para Sui, e ele instantaneamente esvazia ela inteira, enquanto Fel se aproxima para verificar. Depois de desfrutar de uma garrafa inteira, o grande lobo se senta para descansar e começa a rotar como um motor velho. Mais tarde, Mukota retorna com o lagarto de Mithril para a guilda, e Willen lhe diz que essa descoberta é tão séria que ele terá que relatá-la ao rei.
O açougueiro explica que lagartos de metal são criaturas raras, mas para evoluir para um lagarto de mitril, ele deve ter encontrado uma nova jazida de minério de mitril. Ele revela que o minério de mitril só pode ser extraído em 3 locais no mundo, então eles acabaram de descobrir uma nova mina de ouro. Villain diz a Mukota que venderá o lagarto ao rei junto com a localização da montanha, mas que ele receberá uma boa recompensa por isso. Ao saber que receberá 5.000 moedas de ouro como compensação, Mukota começa a sentir medo de seu próprio dinheiro, enquanto o açougueiro sente inveja por ele estar sofrendo com o sucesso. No entanto, Villain pede a Mukota um tempo para preparar o grande pagamento e lhe diz para cuidar dos touros vermelhos enquanto isso. Antes mesmo que ele possa terminar de falar, Mukota descarrega todo o rebanho na sala, deixando o mestre da guilda verdadeiramente sem palavras. Depois Mukota se preocupa que ele terá problemas por sua descoberta secreta, mas Fel impacientemente lhe pede o jantar. O pensamento de carne bovina premium anima Mukota, e ele se prepara para lhes preparar bons bifes. Ele corta a carne em grandes porções e prepara sua frigideira para grelhar. Assim que a frigideira está pronta, Mukota adiciona especiarias e cozinha a carne antes de embrulhá-la em papel alumínio para assar. Fel e Sui se sentem animados enquanto esperam, e quando o bife finalmente está pronto, todos ascendem ao céu com um sabor requintado. Depois de terminar sua porção, Fel pede a Mukota seu tratamento especial, então ele rega um pouco de molho de alho em sua próxima porção. Mais tarde, as duas feras descansam enquanto Mukota limpa a louça, e Fel lhe diz que não pode voltar à carne crua depois de se viciar em sua culinária. Enquanto Sui também elogia seu mestre, Mukota se sente feliz por ter esses companheiros e se sente determinado a continuar tratando-os com uma culinária deliciosa. Depois de terminar a louça, Mukota vai para seu quarto para dar a Ninhir seus presentes antes de ir dormir. Ele pede alguns doces de sua loja, mas Ninhir reclama que quer ainda mais. Ela se sente animada depois que Mukota pede alguns bolos e pudins de luxo para ela, mas de repente, algumas outras deusas a interrompem e o cumprimentam na chamada. As outras 3 garotas ficam com raiva de Ninhir por monopolizar todas as coisas boas, mas ela afirma que está apenas recebendo compensação por lhe dar uma bênção. A maior das 3, a deusa da terra Kishal, diz a Mukota que uma bênção só pode aumentar seu poder se ele usar a magia do elemento correspondente. Junto com ela, a deusa do fogo Agni oferece para impulsionar sua magia de fogo também, e Mukota se sente sobrecarregado com todas as ofertas delas. Ninhir tenta protegê-lo das outras, lembrando-as de que elas já deram muitas bênçãos importantes. No entanto, as duas apenas se contentam em dar-lhe bênçãos menores, e Mukota sente que não pode recusá-las mesmo que quisesse. Mukota pergunta se é normal uma pessoa receber as bênçãos de várias deusas, e elas percebem que ninguém mais na história conseguiu isso. No entanto, Agni não se importa, e ela abençoa Mukota sem o seu consentimento, e Kishal faz o mesmo. Ninhir fica chateada por ter que compartilhar sua padaria humana, mas a terceira deusa pergunta baixinho se ela não vai receber nada. Ninhir e as outras ficam em silêncio depois que ela fala, e ela se apresenta como Rusalka, a deusa da água. Rusalka fica chateada por não conseguir os doces de Mukota porque ele não tem magia de água e começa a chorar. Todos entram em pânico para acalmá-la, e as garotas dizem a Mukota que ele deveria ajudar. Enquanto ele se sente confuso sobre o que fazer, Sui pergunta se ele pode ajudar. Isso dá a Mukota a ideia de ter Sui abençoado por Rusalka, e ela concorda em dar-lhe uma grande bênção de água. Assim que todas as garotas se acalmam, Mukota envia a todas elas uma grande caixa de guloseimas como presente. Antes de deitar para verificar suas estatísticas, ele decide manter suas bênçãos em segredo, enquanto Sui se sente confuso. Então Mukota lhe diz para testar as bênçãos na manhã seguinte. No dia seguinte, Mukota usa seus feitiços de bola de fogo e bala de pedra, sentindo-se feliz ao vê-los muito mais fortes do que antes. Então, Sui cria uma grande bola de água e oblitera completamente uma árvore gigante com ela. Antes de derrubar mais 2, Mukota sente medo do poder de Sui e o avisa para nunca usar seus poderes em pessoas. Enquanto Mukota volta a treinar com seu novo poder, Fel sai para caçar mais feras. Quando ele retorna mais tarde, Fel vê que Mukota construiu uma nova casa para eles dormirem com alguma magia da terra. No entanto, ele coloca uma serpente negra, exigindo o jantar antes que eles possam entrar para descansar. No dia seguinte, Fel pergunta a Mukota se ele quer caçar mais carne. Ele recusa, dizendo que eles deveriam vender a pele de serpente para Lambert, enquanto coletam a carne anterior da Guilda dos Aventureiros. Assim que voltam para a cidade, o açougueiro entrega a carne de touro pronta junto com o dinheiro, dizendo que ainda levará algum tempo para processar o lagarto de Mithril. Mukota acena e lhe entrega a serpente negra para processar a carne e a pele.
Antes de voltar para fazer o almoço, ele pega um moedor de carne para fazer carne moída, e Sui o ajuda a girar a máquina manual para terminar o trabalho em segundos. Assim que a carne está pronta, Mukota refoga algumas cebolas e prepara a carne em uma massa de ovo e pão. Então ele transforma a carne em hambúrgueres e os coloca em uma grelha, e o grupo logo enche a cara com boa comida. Assim que terminam de comer, Mukota tenta se lavar, mas percebe que o sabonete da pousada é inútil. Ele decide pedir alguns sabonetes e shampoos premium de seu mercado online para usar e vender para Lambert. Assim que o sabonete chega, ele visita a loja de Lambert e começa vendendo a pele de serpente. Antes de perguntar se ele pode vender seus sabonetes como comerciante, Lambert olha para o sabonete e o admira por sua alta qualidade. Mas quando Mukota apresenta o resto dos produtos mágicos para cabelo e pele também, ele começa a pensar que Deus lhe enviou um milagre do céu. Lambert explica a Mukota que seu aniversário de casamento é na próxima semana, então ele conseguiu o presente perfeito para dar à sua esposa, que está cansada de todas as suas bolsas e carteiras. Enquanto Mukota descobre que a esposa de Lambert adora tomar banho, ele começa a querer uma banheira para si mesmo e pergunta se ele vende alguma. Lambert lhe mostra uma banheira luxuosa, mas explica que, como as banheiras são muito caras de fazer, ele precisará de algumas centenas de moedas de ouro para pagar uma loja especializada em banheiras. Com todo o dinheiro do saque de monstros, Mukota decide que vale a pena pagar tanto, e Lambert se oferece para apresentá-lo a um fabricante de banheiras antes de ele partir. No dia seguinte, Mukota volta a Lambert para vê-lo e encontra sua esposa entusiasmada na porta. Ela se apresenta como Mary antes de explicar que, por causa dos shampoos de Mukota, seu marido realmente parecia ter tomado banho pela primeira vez em anos. Ela então elogia Mukota por seus condicionadores mágicos que consertaram seu cabelo seco, e Lambert pergunta se ele pode vender seus sabonetes em sua loja. Lambert diz que está um pouco cético em vender sabonetes como comerciante de couro, mas sua esposa lhe diz que os sabonetes raros serão um sucesso instantâneo. Ela pede a Mukota para vender seus produtos para a loja de Lambert, e ele rapidamente aceita, dizendo que não conhece outros comerciantes de qualquer maneira. Depois de terminar a entrega de seus produtos, Mukota volta para Fel e Sui, e Fel pergunta se eles podem ir caçar novamente. No entanto, Mukota recusa, explicando que o mestre da guilda chegou à cidade para vê-lo antes de deixar o lobo entediado apodrecer sozinho. Dentro da guilda, Mukota entra na sala do mestre da guilda e imediatamente grita em choque com as montanhas de ouro empilhadas. Com as 6.000 moedas de ouro em mãos, Mukota pensa que vai conseguir a melhor banheira de todos os tempos. Mas uma secretária da guilda interrompe para informar Willem que alguns aventureiros ficaram gravemente feridos por wyverns. Enquanto eles correm para verificar, a secretária explica que o grupo foi atacado nos arredores da cidade. Assim que chegam ao térreo, vêm os aventureiros feridos, e Willem pede poções de cura às pessoas ao redor. Mukota rapidamente lhe dá algumas das poções de Sui, e elas instantaneamente restauram a saúde dos aventureiros como feijões Senzu. Mukota tenta agir inocente enquanto Willem desconfia de seu remédio, mas ele ordena que sua equipe leve os aventureiros a um médico. Então, depois que Willem anuncia uma missão de emergência para caçar os wyverns desonestos, Mukota percebe que também tem que participar como um rank C. Antes que alguém possa sair da guilda, porém, Fel chega e declara que ele mesmo cuidará de todos os monstros. Mukota tenta impedi-lo, mas Fel se sente muito entediado para ficar parado e decide que quer comer carne de wyvern no almoço. Vendo Fel pronto para lutar, Willem se oferece para ajudar, mas ele lhe diz que ele apenas atrapalharia. Com o destino da cidade nas mãos de Fel, Mukota se vê impotente, sem escolha a não ser acompanhá-lo. Assim que chegam à área dos wyverns, Fel para observar as feras voadoras e declara que vai ensinar Sui a caçar aquelas aves. Enquanto os wyverns mergulham para atacar, Fel pega Sui nas costas e corre em direção a eles, instruindo-o a mirar nas cabeças e pescoços para derrubá-los. Sui dispara e acerta um wyvern, mas erra a cabeça. A criatura ferida cai gritando de dor, e Fel arranca sua cabeça como se fosse uma peça de quebra-cabeça de plástico. Com suas armas aquecidas, Sui começa a lançar mísseis de artilharia contra as feras voadoras, enquanto Mukota se esconde atrás de uma rocha como um completo covarde. Observando os dois despedaçarem o bando de wyverns, Mukota sente o coração partido ao ver seu fofo Sui sendo corrompido pelo violento Fel. De repente, um wyvern se esgueira por trás dele e Mukota grita como um garotinho. Quando a criatura o atinge com a cauda, a barreira de Fel se ativa e bloqueia o ataque. No entanto, Sui e Fel chegam bem a tempo de transformar o wyvern em um frango sem cabeça. Depois de exterminarem o bando, Fel e Sui pedem almoço, e Mukota tira alguns hambúrgueres de carne bovina que sobraram. Ele os cobre com massa de ovo e os frita antes de saborear a deliciosa carne com seus amigos de sangue frio, enquanto Mukota desfruta de um churrasco ao ar livre.
O secretário da guilda se preocupa que ele possa se machucar com os monstros. No entanto, William permanece confiante de que ele voltará bem, com o filhote assassino Fel ao seu lado. Demora um pouco para o grupo de Mukota retornar, então os membros da guilda ficam apreensivos, mas ele finalmente volta à noite. William pergunta ansiosamente como foi a missão, e Mukota o informa que eles exterminaram todos os Wyverns no céu. Logo, a guilda inteira explode em aplausos, e William explica que os Wyverns os estavam aterrorizando por um bom tempo. Ele diz a Mukota que a guilda pensou que eles estavam demorando demais porque se machucaram, enquanto ele se sente culpado por estar apenas enchendo a cara de hambúrgueres enquanto esperavam. No entanto, Fel simplesmente diz a William que eles estavam comendo os Wyverns, expondo o segredo deles sem a menor vergonha. Mukota mais tarde conta a William que preservou os corpos dos Wyverns cortando suas cabeças, deixando-o chocado por eles conseguirem lidar com feras tão perigosas com tanto cuidado. William lhe diz que pode açougar a carne de graça, mas só tem dinheiro suficiente para pagar por metade dos monstros. Mas Mukota não se importa. Assim que entrega a carne, ele retorna à estalagem para descansar e se lembra de enviar doces às deusas que o abençoaram. Nesse exato momento, ele recebe uma mensagem de Agni reclamando de seus doces, mas Nihir secretamente lhe diz para dar a ela uma porção maior de doces. Enquanto Mukota se sente mais frustrado, Kishal também secretamente lhe pede produtos para cabelo. Enquanto Rusalka solicita um pouco de carne, Mukota lembra aos três que os outros descobrirão sobre suas mensagens secretas quando ele enviar os presentes de qualquer forma. Enquanto os três se sentem envergonhados, Agni fica furiosa por eles o terem contatado em particular, enquanto Mukoto deseja poder acabar com tudo aquilo. No dia seguinte, Mukoto caminha com Fel até a loja de banheiras. Ao entrar no grande edifício, ele instantaneamente se encanta com todos os banhos luxuosos ao seu redor. Enquanto o lojista lhe mostra todos os diferentes produtos, Mukoto opta por uma banheira verde simples e pede para que a preparem. O lojista fica surpreso por ele já ter decidido, e pergunta se ele tem um plano de pagamento mensal para centenas de moedas de ouro. Mukoto percebe que não parece que ele pode pagar uma quantia tão grande de uma vez e entrega ao proprietário um enorme saco de ouro. O lojista pergunta se ele precisa de um serviço de entrega para a banheira, mas Mukoto apenas usa seu espaço de armazenamento e sai feliz da loja com Fel. Enquanto caminham pela cidade, Mukoto pede a Fel para deixarem a cidade, já que todos começaram a tratá-los de forma diferente após a caça aos Wyverns. Ele vai para uma bela floresta para começar a montar a banheira, enquanto Fel sai para caçar. Depois que Fel parte, Mukoto cria uma parede de pedra para ter privacidade e coloca a banheira dentro enquanto Sui a enche com água. Então ele aquece a água com sua bola de fogo, antes de adicionar alguns sais de banho especiais. Mukoto finalmente pula na banheira aconchegante e lava meses de sujeira e fuligem de seu corpo, e termina o banho com uma garrafa de leite. Depois de sair do banho, Mukoto começa a preparar a carne de Wyvern para o almoço. Ele pica algumas cebolas, fatia a carne e então prepara um molho para mariná-la. Assim que a carne está cozida, ele derrama o molho sobre um pouco de arroz e finaliza o prato com um toque de guarnição. No entanto, como Fel ainda não voltou, ele decide fazer mais comida enquanto espera. Mukoto pede alguns vegetais e garrafas e prepara o resto da carne em um bom ensopado. Enquanto espera a comida cozinhar, Sui avisa que Fel chegou, mas Mukoto leva um susto com um cadáver de dinossauro. Fel orgulhosamente lhe diz que, como não estava satisfeito apenas com alguns Wyverns, decidiu caçar um dragão terrestre também. Mukoto tenta ignorar seus feitos insanos, mas começa a gritar em pânico de qualquer forma, e Fel se pergunta por que ele está tão assustado. Mukoto pergunta o que ele deveria fazer com um dragão de verdade. Lembrando-o de que é tão raro que ninguém sequer o comprará dele, Fel pergunta se ele pode apenas pegar a carne do dragão antes de notar o aroma da deliciosa comida de Wyvern. Antes que Fel possa comer, porém, Mukoto lhe diz que ele está sujo da luta e o manda tomar um banho. Fel começa a argumentar que sempre se mantém limpo, mas Mukoto se recusa a deixá-lo comer antes de se limpar. Para ajudá-lo a tomar banho, Mukoto pede um shampoo para cães de sua loja. Fel se sente ofendido por estar sendo tratado como um animal de estimação, mas Mukoto começa a tosá-lo como um cachorro de qualquer forma. Assim que escova o pelo de Fel, ele o espirra com água, e Fel se sente irritado com os pequenos respingos. Ele pede a Mukoto para usar apenas a água de Sui, mas Mukoto explica que Sui não consegue fazer água quente para um banho. No entanto, enquanto observa Sui brincar na água, Mukoto tem a ideia de moldar seu corpo pegajoso em canos de água. Com o cano de água, ele dá ao envergonhado Fel um banho completo de cachorro. Após o banho, Mukoto começa a esfregar o pelo de Fel com um shampoo, e ele começa a desfrutar do tratamento especial. Mukoto diz a Fel que ele também precisa limpar o rosto, e ele aceita relutantemente para parecer o melhor cachorrinho de todos os tempos. Assim que o banho termina, Fel sacode o pelo para secar e dá a Mukoto um segundo banho.
Mukota então usa sua magia de fogo e vento para secar os dois, e Fel começa a se sentir orgulhoso por parecer tão bonito. No entanto, mesmo enquanto se vangloriava, Fel pergunta sobre o jantar, então Mukota tira o prato de Wyvern que havia preparado. Ele derrama o molho sobre tigelas de arroz, o que deixa Fel desconfiado, mas ele esquece isso e começa a devorar depois de provar o quão bom é. Vendo Fel se divertir, Mukota começa a comer sua própria porção, mas Fel pergunta sobre a outra panela que ele está cozinhando. Mukota explica que a outra panela precisa de um tempo para ficar com o melhor sabor, e eles voltam para a cidade depois de terminar o jantar. Assim que retornam, Mukota tenta vender o dragão para a guilda, mas Willen recusa imediatamente. Dizendo que eles não podem sequer pagar uma única garra da besta lendária, Fel pede a ele para apenas açougar a carne, mas Mukota o lembra que eles não podem simplesmente ignorar as outras partes. Willen para pensar e lhe diz que o mestre da guilda da cidade de Dolan talvez possa processar o dragão para ele. Depois de saber que Dolan fica perto do mar, Fel fica animado para desfrutar de monstros, e Mukota pensa que pode conseguir que o dragão seja processado no caminho para lá. Os dois membros da guilda riem de como ele está lidando com uma fera dragão tão casualmente e mandam Mukota seguir seu caminho. Antes de deixar Colina, Mukota cumprimenta todos os seus amigos, e Willen lhe entrega um mapa para sua jornada. Com todos os seus preparativos concluídos, o grupo de Mukota parte para explorar novos horizontes. Este foi o fim. Inscreva-se para não perder mais resumos, e assista ao próximo vídeo na tela.